Hello guys, hoje nós vamos falar sobre um dos verbos mais importantes da língua inglesa. Trata-se do verbo can, não é? Que significa poder. Ele é naturalmente um modal verb e vamos entender aqui o que é propriamente modal verb e quais são as ideias que eles naturalmente transmitem. Vamos então às conjugações. Nós temos primeiramente a forma afirmativa, affirmative form, não é? Lembrando que normalmente as palavras que terminam em "ive", não é? No português dá a ideia de ivo. For example, affirmative, afirmativo, relative, relativo, illustrative, ilustrativo. Vamos então às conjugações. Forma afirmativa: I can, you can, he can, she can, it can, we can, you can and they can. Aqui não muda nada, a estrutura é sempre assim, o verbo não muda nada. E vocês aqui vão notar que o português é mais difícil que o inglês, em termos dessas estruturas e tudo mais, gramática e tudo mais. Vamos então ver aqui negative form. I cannot ou simplesmente I can't. You cannot ou simplesmente you can't. He cannot or he can't. She can't. It can't, we can't, you can't and they can't. Assim sucessivamente. Para a forma interrogativa, eu só preciso fazer um sistema cruzado, não é? Para isso eu vou precisar da forma afirmativa. Eu pego, por exemplo, na forma afirmativa que é I can. O que eu vou fazer? Vou inverter a ordem, não é? Faço um sistema cruzado. O can que aparece à direita na forma, digamos assim, afirmativa, na forma interrogativa vai aparecer à esquerda. Então fica can I. I can, forma afirmativa, forma interrogativa, can I. Então vamos às estruturas: can I, can you, can he, can she, can it, can we, can you, can they. Vamos então ver agora o que o can expressa, não é? Ele expressa naturalmente possibility and ability, não é? Possibilidade e habilidade de fazer alguma coisa. Agora vamos ver alguns exemplos. Samantha, you can come here now. 2. Samantha can go there tomorrow. Number 3. She can run 1 kilometer. Há uma nota que nós precisamos naturalmente saber, não é? O verbo can, ele é atemporal, pois não há um tempo muito específico que poderemos usá-lo. O que vai determinar isso muitas vezes serão, digamos assim, os advérbios de tempo, que serão today, hoje, tomorrow, amanhã, after tomorrow, depois de amanhã. E observamos isto no primeiro exemplo, que diz Samantha, you can come here now. Não é? Samantha, podes vir aqui agora, não é? Transmite essa ideia de mais de presente, não é? Segundo exemplo, Samantha, you can go there tomorrow. Transmite uma ideia de futuro, future idea. O terceiro exemplo, she can run 1 kilometer. Aqui transmite naturalmente uma ideia de possibility ou ability, ou seja, trata-se de uma habilidade de fazer alguma coisa, não é? Então, no caso, ela tem a habilidade de correr 1 quilômetro. E também pode transmitir uma ideia de possibilidade. É possível, não é, que ela corra 1 quilômetro, não é? Nota 2. Não se usa S nas terceiras pessoas do singular, ou seja, he, she e it. Não podemos usar S quando se trata do verbo can. A nota 3 é que o can é usado para dar permissão ou pedir uma permissão e para fazer um pedido ou uma oferta. E vamos naturalmente analisar isso em vários
ou em alguns exemplos. First example, you can borrow my pen if you like. Aqui transmite uma ideia de permissão. Second example, you can have more tea. You can have more tea. Aqui trata-se de um pedido, não é? Um request. Abrindo um parênteses, o have pode ser utilizado no sentido de consume, ou seja, no sentido de consumir. Eu posso utilizar have, não tem simplesmente a ideia de ter, também transmite essa ideia de consumir, como vimos nesse exemplo. Can I have more tea? Posso consumir mais chá? Essa é a ideia que o verbo have pode transmitir. Exemplo 3. Can I help you? Aqui transmite uma ideia de oferta. Now, let's analyze an extra structure. Agora vamos analisar uma estrutura extra, não é? Com o can. A estrutura é it can't be, não pode ser. Eu posso criar vários exemplos. For example, it can't be true. Não pode ser verdade. Não sei como é que ele está aqui. It can't be true. It can't be serious. Não pode ser sério, não é? Então podemos criar naturalmente vários exemplos. Guys, that's it. Porém, o can também tem, digamos assim, um passado. Mas vou deixar o passado para uma outra aula, não é? A próxima aula, no caso, será sobre o passado do verbo can. Guys, that's it and see you next class.